Capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Item número 2. O incrédulo ri da parábola da festa de núpcias, que lhe parece uma ingenuidade, pois não compreende que possa haver tanta dificuldade para ir a uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, trazem sem dúvida uma linguagem figurada, mas é preciso que elas não ultrapassem o limite do aceitável. O mesmo pode dizer das fábulas mais criativas, quando não entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus criava suas fábulas com os fatos mais comuns do dia a dia e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha como objetivo fazer o povo compreender a ideia da vida espiritual. Quando aqueles que interpretam as fábulas de Jesus não levam em conta o aspecto espiritual, seu significado não é compreendido. Nessa parábola de festa de núpcias, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e felicidade, a uma festa de núpcias. Em relação aos primeiros convidados, ele refere-se aos hebreus, que foram os primeiros a serem chamados por Deus para que conhecessem as suas leis. Os enviados do rei são os profetas, que convidaram os hebreus a seguirem o caminho da verdadeira felicidade. As palavras dos profetas foram pouco escutadas, seus ensinamentos desprezados, e muitos foram mesmo massacrados como servidores do rei na parábola da festa de núpcias. Os convidados que deixaram de comparecer, alegando que tinham que cuidar de seus campos e de seus negócios, simbolizam as pessoas absorvidas pelos problemas materiais e que não dão importância às coisas espirituais. Os judeus daquela época acreditavam que a sua nação deveria ter o domínio sobre todas as outras. Deus não tinha prometido a Abraão que seus descendentes cobririam toda a terra? Mas, como sempre acontece, os homens usaram o ensinamento divino em interesse próprio, acreditando realmente que a sua nação deveria dominar as outras no plano material. Antes da vinda de Jesus, todos os povos, com exceção dos hebreus, eram idólatras, ou seja, adoravam ídolos de barro, estátuas, e eram também politeístas, pois acreditavam em vários deuses. Se alguns homens mais instruídos tinham a ideia de um Deus único, essa ideia ficava para eles, pois em nenhuma parte ela era aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados, que escondiam os seus conhecimentos sob um véu de mistério inacessível à compreensão do povo. Os hebreus foram os primeiros que praticaram publicamente o monoteísmo, ou seja, a crença em um Deus único. Foi a eles que Deus transmitiu a sua lei, primeiro por Moisés, depois por Jesus. E foi desse pequeno foco que partiu a luz que deveria se espalhar pelo mundo inteiro, vencer o politeísmo e dar a Abraão o que foi o primeiro patriarca judeu a divulgar a crença de um Deus único, vários seguidores pelo mundo afora. Os judeus, embora rejeitassem a idolatria, descuidaram-se do cumprimento das leis morais para se dedicarem ao culto dos rituais exteriores, que era uma prática bem mais fácil. O mal tinha chegado ao seu ponto mais alto. A nação, dominada pelos romanos, estava desfigurada pelas facções políticas, dividida pelas várias seitas. A descrença havia penetrado até mesmo no Templo de Jerusalém. Foi nesse período que Jesus foi enviado para chamar a atenção do povo judeu quanto à observância da lei e abrir para eles novos horizontes da vida futura. Os judeus foram os primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal e, além de rejeitarem a palavra de Messias, ainda o crucificaram. Foi assim que perderam o fruto que poderiam ter colhido por sua própria iniciativa. Entretanto, não é justo acusar todo o povo hebreu por esse estado das coisas. A responsabilidade coube principalmente aos fariseus, com seu orgulho e fanatismo, e aos saduceus, com sua incredulidade. Juntos, esses dois segmentos arruinaram a nação. É a eles que Jesus comparou os convidados que se recusaram a comparecer à festa de núpcias. Depois, Jesus acrescenta: o rei, vendo isso, mandou convidar todos aqueles que se encontravam nas encruzilhadas, bons e maus. Quis dizer desse modo que a palavra de Deus seria pregada a todos os outros povos, incluídos os pagãos que não acreditavam em Deus e aos idólatras que adoravam os ídolos de barro. Se esses aceitassem a palavra, seriam admitidos na festa de núpcias no lugar dos primeiros convidados.
Porém, não basta ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para fazer parte do banquete celestial. É preciso estar vestido com a roupa nupcial, ou seja, ter a pureza no coração e praticar a lei, levando em conta o seu aspecto espiritual. A lei está toda contida nessas palavras. Fora da caridade, não há salvação. Mas, dentre todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, poucos são os que se interessam por ela e a colocam em prática. Por isso, poucos são também aqueles que se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos.